Bem-vindos ao primeiro PlenaCast, o podcast oficial da Plena Incorporadora. Eu, Luiz Otávio, CEO e fundador da Plena Incorporadora. Estou aqui com meus convidados especiais, Denison e Hamilton. Depois eles vão se apresentar melhor. Queria primeiro falar com vocês que esse podcast será apresentado quinzenalmente. Então já siga nosso canal e deixe sua curtida. Isso vai ser muito importante para a gente. Com certeza traremos assuntos muito relevantes sobre o mercado imobiliário. Queria agradecer primeiramente a Deus, depois a todo o time Plena que proporcionou a nós estarmos aqui hoje. Denison, queria que você se apresentasse melhor, falasse um pouco da sua história no mercado imobiliário e falasse um pouco sobre como você veio parar na Plena Incorporadora. Bom demais, pessoal. Prazer imenso estar aqui no primeiro episódio do PlenaCast. Para mim, assim, é muito importante estar participando desse novo momento, né? Esse momento nosso de expansão, de trazer mais produtos com muito mais diferenciais, né? Bom, eu estou há 17 anos no mercado imobiliário. Comecei na Tropical Imóveis, um dos maiores empreendedores do estado de Goiás. E venho atuando em lançamentos imobiliários desde então. Me especializei no marketing imobiliário, no lançamento imobiliário, e me fascinou muito os propósitos da Plena, né? De trazer soluções diferentes para o cliente comprador. Não vou entrar muito aqui, você ainda vai explicar um pouquinho daqui a pouco, mas agradecer a oportunidade e agradecer também ao Hamilton pela participação e por compartilhar aqui um pouco do know-how dele, né, Hamilton? Ô Denison, obrigado pelo convite, obrigado, Luiz Otávio, um prazer estar com a Plena de novo, mais uma vez aqui nesse novo projeto, né? Eu tenho também 16 anos de mercado imobiliário, comecei corretor de imóveis lá atrás, na Lopes Royal, depois virou Quadrimóvel, gigante do mercado imobiliário de Brasília. Trabalhei por 10 anos na IBM Incorporadora, que é de Goiânia também, em Brasília e Anápolis. Então, uma bagagem bacana de corretagem, depois de gestão, de administração, que me trouxe até aqui hoje, até fundar a Viver Imobiliária e trazer soluções diferentes no mercado imobiliário, principalmente para o cliente de locação, que precisa de soluções inteligentes. Muito legal, muito legal. Bom, vamos começar aqui então. O nosso tema, pessoal, para vocês acompanharem é estratégias vencedoras de investimento no mercado imobiliário. E a primeira estratégia vencedora é escolher o empreendimento certo. E o empreendimento certo só pode vir através de uma empresa responsável, de uma empresa que tem uma série de atributos. Eu queria convidar o Luiz Otávio para poder falar um pouco mais da Plena Incorporadora, qual é a visão, e logo na sequência eu queria contribuir um pouco aqui também para a gente poder começar esse podcast aqui. Claro, Denison. Então, a Plena Incorporadora nasceu em 2017, sempre com o intuito de trazer imóveis de alto padrão, com alto potencial de valorização e rentabilidade, né? Se preocupando sempre com o nosso cliente, que o cliente possa ter feito uma boa compra, um imóvel que ele possa morar com tranquilidade, morar com segurança, e nosso cliente investidor também, que possa ter uma boa rentabilidade e um grande potencial de valorização, né, Denison? Luiz, até gostaria de parabenizar a Plena, porque ela tem alguns diferenciais que não é comum no mercado. Eu acho que o principal diferencial que mais me chamou a atenção na Plena foi o cuidado de trazer soluções para o seu cliente morador, o cliente que compra um imóvel para morar. Na maior parte do mercado, é visto muito o imóvel como um lugar onde vai ser habitado, você vai ter alguém ali morando. Mas a Plena conseguiu trazer uma preocupação diferente, que foi identificar qual é a necessidade do cliente que vai morar nesse imóvel. E, a partir disso, colocar equipamentos, colocar diferenciais no prédio que vão vir para contribuir com isso. Uma academia, onde ele vai conseguir se fazer seu treino, cuidar da saúde. O Plena Street Mall, que vai vir para trazer algumas facilidades. O PET, que hoje é um participante da família brasileira, então você tem um local, você mora em apartamento, precisa andar. Então, essa preocupação com o cliente, a preocupação com o sucesso do cliente, foi algo que me chamou muito a atenção. E aí, quando a gente entra nesse assunto,
principalmente para os nossos clientes que compram o imóvel buscando a rentabilidade, a gente começa a buscar a solução que é trazer uma solução de locação. Acho que todo mundo quer rentabilizar o seu imóvel de alguma forma. E aí eu gostaria de convidar o Hamilton para poder falar um pouco sobre locação, né, sobre as dificuldades, sobre os desafios, né, explicar um pouco aí o que ele vem passando no mercado, sendo uma empresa atuante e relevante nesse mercado de locação. Bom, Denis, o mercado de locação sempre foi tido como um bicho de sete cabeças, né? Todo mundo sempre já tem uma história, ou ouviu falar uma história, ou viveu uma história ruim de locação, seja como proprietário, seja como inquilino. E eu acho que não precisa ser assim. Acho que tem soluções no mercado disponíveis que a gente consegue trazer para os nossos clientes. Nosso foco da Viver é atender bem os dois clientes, tanto o cliente proprietário quanto o cliente locatário, inquilino, para que ele possa ter um processo de locação tranquilo, sem maiores dores de cabeça, sem maiores problemas. Muito legal. Luiz Otávio, até queria entrar um pouco falando dos empreendimentos da Plena. A gente identifica que Formosa é uma cidade que tem muita demanda por locação. Tanto de pessoas que já residem, mas também uma demanda latente de pessoas que vêm de outras cidades. É uma cidade que tem uma série de indutores de crescimento e que potencializa essa demanda de locação. E quando a gente pega o bairro que a gente adotou como nosso, a gente vê muitos diferenciais. Então, eu queria que você comentasse um pouco dos diferenciais do Parque Laguna 2. Por que a Plena escolheu esse bairro para poder ser trabalhado e quais são os diferenciais que ele oferece para o cliente morador? Nós, quando começamos nossa história, né, em 2017, à procura de um lugar para a gente chamar de nosso mesmo, para fazer a morada da Plena em Formosa. A gente escolheu o Parque Laguna 2 pela segurança, né? Pela segurança do bairro e a conectividade dele com o centro e com a principal saída de Formosa. Ele é um bairro que é um bairro polo, né? É um bairro que está conectado ao centro de Formosa, as duas principais avenidas de Formosa e a BR-020, que dá acesso a Brasília. E assim, além disso, o Parque Laguna é um polo também de emprego, de faculdade, tendo em vista que as faculdades estão em volta dele, as maiores empresas de Formosa estão ali em volta, e se conecta com a BR-020, né, que liga Formosa a Brasília, que é a nossa capital federal. Então, assim, em 2017, eu vi uma demanda muito grande por imóveis com potencial de locação e nós já entregamos 60 apartamentos. Os 60 apartamentos estão todos ocupados nos condomínios. Tem fila de espera para locação em todos os condomínios da Plena e eu percebo que essa demanda só aumentou por causa que não para de vir pessoas de fora para Formosa, né? No meio do agro, no meio jurídico, com a expansão do Ministério Público, o próprio fórum, agora que aumentou o número de assessores por juiz. O nosso hospital, que era municipal, hoje se tornou regional, que é no Parque Laguna 2. A gente percebe, assim, uma grande vinda de médicos e profissionais de saúde de fora para lá. Então, assim, essa demanda está num crescimento constante. Luiz Otávio, o que me chamou muita atenção quando eu fui conhecer o projeto da Plena, quando você pega o bairro Parque Laguna 2, ele está cercado de uma série de indutores. O primeiro indutor que eu achei muito interessante, da segurança. Ali a gente tem 3 forças policiais presentes no bairro, né? E o Exército, né? E juntamente com o Exército, que também proporciona segurança, porque você que não conhece essa logística, onde residem os militares, você tem uma vigilância constante, né? Vigilância 24 horas ali, o dia inteiro. Então isso é muito interessante. A gente tem ali a presença dos militares, tem a presença de batalhões especiais, Polícia Civil, Polícia Militar. Nós temos uma empresa listada em bolsa que está conectado com o nosso empreendimento. Nós temos o hospital regional, nós temos ali interesses na área jurídica. Então, uma série de
de situações, universidades, né, universidades que têm curso de medicina. Então, esse conjunto de fatores faz com que não só a demanda de Formosa, mas a demanda externa venha muito forte. E quando você pensa em demanda, você vai vir para um bairro onde você consiga ter uma assistência maior. E o Parque Laguna 2 ele se diferencia nesse sentido. Até algo, Luiz Otávio, que eu queria que você comentasse, que eu achei muito interessante, a Prena, desde o momento do lançamento, ela já reserva algumas unidades para ela, para poder fazer a alocação no momento futuro. Aí eu gostaria, antes até do Luiz Otávio, que com o Hamilton, que participou do lançamento do Academic, falasse qual foi a expectativa na venda, o que você prometeu para o cliente de locação, e depois eu gostaria que o Luiz Otávio falasse do que ele conseguiu locar o último contrato, que foi mês passado, né? Exatamente, foi no final do mês passado, final de agosto. Então, eu queria, você, Hamilton, que participou, o que foi prometido para o cliente e o Luiz Otávio que ele consegue hoje. Só fazer uma volta um pouquinho antes do tempo, Denis, vou contar uma história interessante aqui. Em 2019, quando eu estive pela primeira vez em Formosa com o Luiz, não conhecia o mercado de Formosa. Apesar de já estar em Brasília, nunca tinha estado para pesquisar o mercado de Formosa. E achei interessantíssimo a dinâmica do mercado de lá, como é que o mercado é um mercado pulsante, crescente, com muita demanda mesmo. De lá para cá isso só aumentou e a tendência é que aumente cada vez mais. Então o Luiz me convenceu, lá em 2019, a participar do projeto da Plena do Academic, né? A investir na cidade, como eu fiz, a participar do processo na cidade também, em função disso. Eu lembro que a gente lançou a Academic e apartamentos do Parque Laguna, com uma expectativa na época, né? De alugar o apartamento por R$800, R$900. Isso em 2019. De 19 para 20, né? Legal. Então, assim, a expectativa nossa era essa, assim, a gente dizia pro cliente, e aluga rápido, não vai demorar muito não e tal. Rapidinho você consegue alugar seu apartamento. E depois que o prédio ficou pronto, a história foi outra. E foi muito melhor, né, Luiz? Superou todas as nossas expectativas, né, Milton? Até a gente achava que ia alugar rápido, mas não achava que ia ser tão rápido. E nós sabíamos que existia uma demanda, mas a gente não tinha noção da demanda, né? Do tamanho dessa demanda. E o último apartamento que nós alugamos, até mencionado pelo Denison, nós alugamos o apartamento em agosto do ano passado por R$1.900, que é um aluguel, assim, praticamente mais que o dobro, né? Mais que o dobro. Do estimado no começo. Do estimado. Eu acho que isso é fantástico, né? Porque o mercado imobiliário, né, ele é cercado de promessas. E a Prena se destaca muito no mercado de Formosa por consolidar o que é prometido. Então, a partir do momento que você consegue jogar uma projeção, né, de rentabilidade ali de aluguel e que você consegue pontuar acima dessa expectativa... Superar a expectativas, aí a gente já vê um dos primeiros pilares de estratégias vencedoras. Uhum. Escolher empresas que conseguem superar as expectativas divulgadas por ela mesma. Deixa eu fazer um adendo aqui, Denis, interessante, tem muitos colegas corretores que vão nos assistir também, né? E o corretor sabe que você prometer para o cliente uma coisa é muito sério, né? Você está trabalhando com a vida dele, com o projeto de vida dele, com o sonho dele, se é para morar ou para alugar. E eu sempre procuro ser muito comedido, né? Então a gente faz um estudo de mercado e faz, eu acho que dá para você levar nesse caminho, né? Então, para nós é gratificante saber que lá atrás a gente fez uma promessa para o cliente que isso se cobriu com 2 vezes mais. Então isso é muito importante para o mercado imobiliário, para a nossa credibilidade enquanto profissionais do mercado imobiliário. É bem bacana isso mesmo. Porque você falou tudo. A Plena escolheu um lugar certo, escolheu um projeto bem concebido. Os projetos da Plena eu sou fã demais, assim, as plantas são bem divididas, bem estruturadas, né? Você não perde espaço com área morta no apartamento bem dividido, você entra nele e tem tudo que você precisa para o seu bem-estar do dia a dia. E isso contou muito para que o projeto depois fosse bem recebido pelos compradores e por quem alugou. Porque não adianta só ser bem localizado, ele tem que ser bem concebido. E o prédio é muito bom, muito bem feito, muito bem acabado e com muita qualidade de vida para o cliente que mora lá. Exatamente, a gente se preocupa sempre com as áreas comuns do prédio também, né? Entregando sempre o prédio equipado, imobiliado, de forma que tudo isso contribua na valorização e na procura, né, por imóveis nesses condomínios. Até eu atribuo muito ao nosso padrão de acabamento, nosso padrão de decoração dos prédios, de equipamento, esse sucesso, porque
todo mundo se sente bem, um lugar bonito, um lugar bem arrumado, que vai muito além do que metros quadrados, né? Exatamente. É um lugar novo, né? Um lugar para você... É o lugar que você vai viver com a sua família. Então, quer dizer, seu dia a dia, seu bem-estar. E esses detalhes de acabamento, de projeto, pesam muito também para que seja um sucesso, não só a localização. Eu acho que isso pesa muito para que seja um sucesso de vendas e de locação também. Hamilton, e outra coisa que eu queria que você comentasse um pouco, voltando um pouco mais na questão da locação, a gente vê que existe uma demanda latente em Formosa, não só por quem reside, mas também por quem está chegando na cidade, né? E a gente que está na ponta com o cliente, vende o apartamento, quando ele recebe esse imóvel, ele não tem esse know-how para alocar um imóvel para um cliente que ele não está dentro da cidade. Ele se preocupa com o fiador, ele se preocupa como é que eu vou assinar esse contrato, porque a pessoa não vai chegar, como que eu consigo mostrar esse imóvel, de repente os horários não se ajustam, de repente acontece muito do cliente, pela qualidade do prédio, nem chegar aí no imóvel, já alocar à distância. Eu queria que você falasse um pouco dentro do que você já tem de referência, do que você tem feito no mercado, como tem sido essa locação à distância, né? Pegando essa herança aí da pandemia, né? Sim, sim. A pandemia nos deixou algumas heranças positivas no mercado imobiliário, né? Uma delas é o fato de você conseguir hoje assinar contratos, escrituras, até em caso de compra e venda, à distância, de forma remota, né? Então, fez muito mais facilidade para o nosso mercado imobiliário por conta disso tudo também. Eu acho que um dos grandes mitos do mercado é a questão do fiador. Todo mundo tem um mito de fiador, porque o fiador tem que ser aquela pessoa que mora na cidade, que tem imóveis na cidade e tal, como garantia para quem está alugando o imóvel, né? E isso de uns tempos para cá mudou bastante. Nós temos hoje outras ferramentas, outras opções no mercado para que você possa garantir essa locação do seu inquilino sem precisar recorrer ao fiador, que muitas vezes não é de Formosa, ele vai ser de fora de Formosa. Então é possível que a gente faça isso também. Alugamos já alguns apartamentos, Denison, para o cliente que não estava na cidade. Como você falou, ele está mudando para a cidade mês que vem, ele quer escolher o apartamento, então você consegue fazer uma videochamada com ele, mostrar para ele o local, mostrar para ele o apartamento, mostrar para ele as diferenciais do prédio, fazer tudo digitalmente com ele, assinar contrato, vistoria, e ele só chega já com a chave dele com a mudança no dia do combinado. Isso facilita demais, né? Facilita demais. a vida do cliente. E aí, o que eu acho muito interessante e queria destacar aqui para quem está nos ouvindo, é muito bom a gente fazer parcerias com quem tem valores que estão alinhados com o nosso. E essa preocupação que a Viver Imobiliária tem de não só cuidar do cliente proprietário, mas também o cliente que está alocando o imóvel, é algo que eu achei assim fantástico. Essa preocupação, esse cuidado, essa forma mais moderna de você fazer essa alocação, e tudo isso veio para engrandecer demais o que eu gostaria de anunciar agora, que é uma parceria que nós estamos fazendo entre a Prena e a Viver Imobiliária, no sentido de proporcionar ao nosso cliente que compra a unidade da Prena, que ele possa fazer a locação através de uma imobiliária, com toda a assessoria, com todo o cuidado, com comodidade. E isso, para nós, é uma satisfação muito grande e acredito que vai ser algo muito especial você também estar atuando novamente lá em Formosa, né? Com certeza, foi um convite muito bom que a gente recebeu do Luiz. Quando a gente fundou a Plena, quando a gente fundou a Viver Imobiliária, eu e minha sócia, a gente tinha essa premissa básica, né? Que era o quê? Que era trazer uma relação mais humanizada para o sistema de locação. Hoje, para o inquilino, às vezes é muito ruim esse processo, como a gente falou sobre isso. Tem que ir no cartório reconhecer firma no contrato, tem que fazer vistoria presencialmente, tem uma série de pormenores que você acaba dificultando a vida de quem está alugando também, né? E é importante para o proprietário, quem está alugando, sinta-se bem, está feliz no imóvel dele, porque vai cuidar bem do imóvel dele, vai ficar muito tempo alugando dele, entendeu? Então é um processo importante para todas as partes. E a gente se preocupa muito com isso também, Gleidson, de fazer essa locação sadia para os dois lados, para o comprador, proprietário e para o inquilino também. Até mesmo a questão do fiador, né, Milton? Sim, o fiador, como a gente falou, hoje você não tem mais como você ficar preso só nisso, né? Você tem outros caminhos, outras possibilidades que você pode fazer que a gente oferece na Viver também. Eu tenho seguro-fiança, eu tenho capitalização pelo Banco do Brasil, então tem uma série de garantia por cartão de crédito, uma série de garantias que o inquilino pode usar para garantir o contrato dele e o proprietário ficar tranquilo. No caso, evitar esse desgaste, né? Que acaba que gera um desgaste do cara ter que pedir favor. Sim. Favor, muitas vezes, para um desconhecido, um recém-conhecido,
para assinar de fiador dele, né? Exatamente. Hoje a gente roda fiador na empresa? Roda também. Mas é muito pouco porque as pessoas não querem, igual você falou, não quer pedir para alguém, tem que mandar o contra-cheque, tem que assinar contrato, e às vezes tem que ir no cartório, não é o nosso caso, mas tem que ir no cartório. Então, assim é uma série de coisas que você acaba implicando quem vai te ajudar, e as pessoas tendem a não querer pedir ajuda, porque é uma série de fatores, né? Então, assim, a gente acaba tendo essas opções de mercado que nós conseguimos disponibilizar para o cliente, mais acessibilidade para que ele possa fazer a locação mais tranquilo, no processo ser mais saudável para todas as partes. Trazer a facilidade, né? Facilitar a vida do cliente. Exatamente. A gente corre tanto no dia a dia, né? Então, assim, tem que ter mais facilidade, mais praticidade. Então, vamos trazer 2 facilidades para o nosso cliente? Vamos. A primeira, calma. A primeira, a gente anunciou. Então, com essa parceria de Prena e da Viver, a gente vai possibilitar para o nosso cliente o serviço de administração do imóvel dele. Certo. Então, todos os clientes que são clientes Prenas, esse é um serviço exclusivo para quem é cliente Prena, vai poder procurar no nosso stand e vai ser super bem atendido e orientado de como ele pode fazer, e a gente até solicita que venha rápido, porque a gente tem, de fato, uma lista de espera ali, né, para locação. Temos. É uma demanda, né? E essa demanda com o final do ano agora se intensifica. A gente sabe que no final do ano ela intensifica um pouco mais as transferências de servidores, de mudanças, enfim, por conta de calendário escolar também. Então, temos uma demanda, temos uma lista de espera também. Estaremos juntos com a Prena nesse processo de atender o cliente na locação também, para poder facilitar a vida dele, também do proprietário, para que ele não tenha dor de cabeça, não tenha preocupação com o imóvel dele, saber que o imóvel dele está bem cuidado, bem administrado conosco, né? E está recebendo todo mês em dia lá o seu pagamento. Para que essa renda dele de aluguel seja realmente uma renda passiva, né? Exatamente, que ele não tenha... Só lembre da gente quando cair na conta o dinheiro só. Exatamente. E aí, pessoal, vamos para a segunda facilidade aqui. Muitas vezes eu atendo o cliente lá no stand, e o que a gente consegue de rentabilidade hoje, muitas vezes até se questiona. Fala, não, mas consegue isso mesmo? Será que quando chegar a gente vai conseguir? E conversando com o Luiz Otávio, ele tem tanta certeza, tanta convicção, que ele resolveu até lançar um desafio, né, e formar um compromisso público com o nosso cliente. Luiz Otávio, conta aí qual que vai ser essa facilidade para o nosso cliente a partir de agora. Então, percebendo a dor do cliente no será que aluga mesmo, eu resolvi garantir que nas próximas 10 unidades que serão vendidas, o aluguel garantido de R$2.000, garantindo assim a certeza. Eu tenho tanta convicção que esses apartamentos vão ser alugados, que a partir do momento que o apartamento se encontrar habitável, aí nós vamos oferecer esse benefício de 6 meses de aluguel garantido para confirmar a convicção que nós temos dessa demanda, né? Luiz Otávio, então vamos desenhar aqui para o nosso cliente para ele poder entender que esse negócio aqui, assim, a promessa é grande. O que nós vamos fazer então? Nós temos um lançamento, nós temos um empreendimento que já está com obra avançada, que é o Prena Telug, certo? Certo. Então, os próximos 10 clientes que comprarem o Prena Telug, eles vão ter o benefício de ter uma locação garantida por 6 meses. Então, a partir do momento que ele fizer o recebimento das chaves, já começa a contar e ele vai receber 6 meses, independente de locar o apartamento ou não. Independente, mas eu tenho convicção que estará alocado. Mas se não tiver, a Prena paga o aluguel para o cliente. Paga o aluguel para o nosso cliente. E aí a ideia, pessoal, olha só para vocês verem que o benefício não é só os 6 meses. Então, qual que é a ideia? A Prena, junto com a Viver Imobiliária, vai fazer todo o processo de locação, e a ideia é que a gente vai entregar um contrato não de 6 meses, mas um contrato de 12 meses. Explica um pouco até sobre essa questão do prazo, Hamilton. Qual que é o prazo contratual? O que tem sido praticado no mercado, prazo de locação? Na locação convencional, a gente trabalha sempre com pelo menos 12 meses. Né? Eu acho que pela lei, né, do inquilinato, você pode trabalhar com 30 meses de locação, e até 30 meses de locação, e com 12 meses é um prazo saudável para você trabalhar. Então, 12 meses é o mínimo que a gente vai contratar lá no Plena, em Formosa. Sendo que de 6 meses, a Plena vai cobrir, se não alugar, quer dizer, eu tenho que alugar, porque se eu não alugar, a Plena vai cobrir para o cliente os R$2.000 por mês lá de locação para ele.
Então, na teoria, o que vai acontecer para o nosso cliente? Nós estamos garantindo 6 meses, os 6 primeiros meses, mas quando se encerrar esses 6 meses, ele não vai ter o trabalho de locar, porque provavelmente eu vou entregar o apartamento locado por 12 ou por 30 meses, dependendo da escolha do cliente que estiver locando. Isso. Na verdade é o seguinte, a gente tem tanta confiança, né, que tem demanda e realmente tem essa demanda já reprimida para poder locar lá, que a Plena colocou 6 meses de frente. Na verdade, independente de alugar ou não, ela vai arcar com 6 meses de frente para o cliente que comprou. Mas a gente tem confiança que vai alugar isso muito antes e entregar uma locação saudável para o cliente também. Passou o período de 6 meses, continua com a nossa administração, o cliente está alugado, né, está tranquilo com o imóvel dele bem alugado. E esse é um detalhe importante, né, Milton? Então, não só vamos entregar o apartamento alugado, mas vamos continuar prestando serviço para o cliente de administração do imóvel dele. Até o fim. Até se um dia o inquilino sair e entrar outro inquilino, a gente continua no processo de locação com ele também, cuidando do imóvel do bem dele. Justamente, essa dor era uma dor muito grande, assim, e muita gente me procurava assim, eu compro de você, mas eu não quero ter dor de cabeça, não. Quero deixar o apartamento com você, quero saber por quanto que aluga. Eu tenho entrada, eu quero deixar o financiamento do valor do aluguel e não quero me preocupar com isso. Você administra para mim. Se eu não tiver dor de cabeça, eu compro aqui outras pessoas 2 apartamentos. Até isso nos motivou a criar essa administração, né, de aluguel na Plena, em parceria com a Viver. E isso é muito importante. Eu até queria que você falasse um pouco mais dessa estratégia que é tão vencedora, né? Que é de comprar um imóvel financiado e deixar ele locado, a fim de acúmulo de patrimônio ou até especulação imobiliária, né? Ele vai se pagando, né? Na verdade, sim, eu já vendi muito imóvel como corretor, desde o começo, para investidor, né? Ele tem o imóvel dele, ele mora no imóvel dele com a família e queria diversificar os investimentos. Ele investe na bolsa, ele compra ações, ele enfim, tem renda fixa, mas ele quer diversificar. E imóvel a gente sabe que não tem erro. O imóvel, além de tudo, ele valoriza com o tempo. E uma dor que o cliente tinha era essa mesmo, Luiz, saber, será que se eu comprar aqui, vai alugar, né? Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado em prometer uma coisa para o cliente da gente para poder cumprir. E nesse caso, que você falou muito bem, o cliente tem um imóvel dele que ele já mora, já está quitado, quer comprar um outro investimento. O que ele faz? Dá a entrada, faz o financiamento da diferença, de forma que a parcela fique similar ao aluguel e ele consegue que o imóvel vai se pagando com o tempo, sendo que o inquilino ainda vai pagar para ele, vai pagar, né, o condomínio e o IPTU do imóvel que ele está utilizando conforme a lei prevê. Então, ou seja, é uma possibilidade muito grande de investimento para o cliente poder ter um patrimônio maior ao longo do tempo, sendo pago pela locação. E nessa fase que a gente vê muito o pessoal falando assim, mas a Selic está alta, mas os juros estão altos, você acredita que esse momento é o momento certo de se investir no apartamento, de comprar o imóvel, ou você acha que tem que aguardar mais um pouco? Olha, acho que tem um ditado antigo, né? Quem compra terra não erra, né? Quem compra imóvel não erra. Eu acho que o imóvel ele é sempre uma evidência do nosso mercado de investimentos, vamos dizer assim, né? Por quê? Porque o juro hoje está um pouco mais alto, né? O rendimento de renda fixa está um pouco melhor. Na proporção em que esse juro for diminuindo, o imóvel vai subindo de valor. Então, assim, as coisas acabam se equiparando no futuro. Então, hoje é um bom momento para você comprar imóvel, sim. Fazer o seu investimento, sim. Por quê? Porque o mercado nosso é muito cíclico. Daqui a pouco o juro ele vai reduzir um pouquinho e o imóvel vai aumentar. Então, quer dizer, eu comprei agora com o imóvel um pouco mais em conta, lá na frente eu vou ter essa valorização desse imóvel. Pegando o gancho, até isso que faz tão estratégica a compra do imóvel na planta, né, Hamilton? Que além do ganho da rentabilidade do aluguel, o cliente comprando agora vai ter o ganho da valorização do imóvel. Exatamente, porque ele está comprando um projeto que está em desenvolvimento, quer dizer, como a gente falou, principalmente no nosso caso, que é o Parque Laguna 2, que vem sendo um local de ampla valorização, vencedor. A expectativa toda é que esse bairro fique cada vez melhor, cada vez mais valorizado com o tempo. Vai ser, sem dúvida nenhuma, o principal bairro de Formosa, em muito pouco tempo, né? O bairro nobre de Formosa, o Parque Laguna 2. Então, quer dizer, eu estou comprando agora imóvel na planta,
Daqui a um ano, quando a pena lançar mais um, vai estar mais valorizado e depois mais valorizado, e assim eu vou ganhar em cima dessa valorização do mercado com a minha compra atual. E um outro detalhe importante que eu acho que hoje o comprador ele tem que estar conectado com tudo, economia, né, o cenário político, enfim. E algo que é muito importante, com a Selic em queda, é a conta da economia, né? Juros abaixam, consumo aumenta. Consumo, oferta e demanda, os imóveis com certeza vão ter uma valorização fantástica, porque aquele investidor que ele estava ali colocando o investimento dele em renda fixa, o imóvel começa a se tornar cada vez mais vantajoso, né? Então, essa demanda por imóvel ela vai aumentar, o valor dos imóveis vai aumentar, e em contrapartida, algo que foi interessante, para clientes que têm renda até R$ 8.000, hoje ele tem um juro bem interessante, que a gente consegue encaixar o nosso empreendimento no faixa 3 do Minha Casa Minha Vida. Então, ele vai ter um juro muito, muito interessante, pegando imóvel com o preço de hoje. Então, Justamente. Isso também é outra coisa muito interessante, né, Luiz Otávio? Justamente, até hoje o mercado imobiliário conta com os menores juros do mercado, né? Juros bem abaixo da Selic. Então, de toda forma, os juros do mercado imobiliário é algo assim que está muito chamativo e algo muito bom. Com certeza, assim, o financiamento imobiliário hoje é algo que está muito interessante financeiramente, né? Além do investimento de quem compra terra nunca erra, a transação financeira está muito interessante, tendo em vista que os juros estão sendo praticados a quase 2/3 da Selic, né? Então, assim, é uma taxa ainda assim muito boa, né? E algo que eu acho interessante também, quando a gente fala do investimento ser bom, o aluguel convencional, ele já é um tipo de investimento interessante, porque você tem uma rentabilidade que você saca ela mensal, que é a locação, e você tem a valorização do imóvel, então seu patrimônio está ali valorizando, né? E além disso, a gente tem uma outra estratégia que você consegue potencializar o ganho com o seu imóvel, que é o que a gente quer trazer agora, né, Hamilton? Então, Denis, é isso mesmo. A gente tem outras ferramentas no mercado hoje que você pode potencializar o ganho do proprietário, né, o rendimento do proprietário. A plataforma chama-se Airbnb, mas é basicamente uma alocação por temporada, né? Você consegue locar por prazos diferentes, inferiores ao que eu falei da convencional, que seria pelo menos 12 meses. Você pode alocar por 1 mês, por 2, por 3 ou até por semana, se for o caso, né? Então, essa locação por temporada é um mercado, um nicho de mercado que está em alta. E identificamos que em Formosa não tem hoje ninguém para atender essa demanda do mercado. Então, existe um público que procura por isso, o imóvel imobiliado, o imóvel já prontinho para ele morar, com um prazo menor, porque ele vai fazer um trabalho, vai desenvolver um trabalho na cidade, não vai ficar por 12 meses ou por um tempo maior. Você pode rodar essa locação de forma mais dinâmica e rentabilizar melhor o proprietário. Inclusive, Luiz, fica até uma dica. É bacana para os próximos empreendimentos pensar num formato nesse sentido, porque é um nicho de mercado muito bom, muito bacana. Sem dúvida, sem dúvidas. É muito bom. Foi muito boa essa conversa. Acho que até acendeu a luz aqui. É algo que a gente vai levar para frente, até prever isso na convenção de condomínio, nas reuniões de condomínio, já a forma de regular o Airbnb, né? Já deixar previsto essa convivência mútua entre moradores, inquilinos e inquilinos temporários, né? E eu acho que o que é muito interessante, né? O Airbnb ele vem para trazer uma maior rentabilidade para o proprietário, mas ele vem também para trazer mais segurança. Porque à medida que a gente tem vários investidores que compram mais de um apartamento, ele tem a possibilidade de diversificar. Então, ele vai pegar alguns apartamentos e vai alocar na locação convencional, e ele vai ter a possibilidade de fazer a locação por temporada, que ela traz uma estabilidade para a locação. Em qual sentido? A locação convencional, a partir do momento que o novo inquilino entrega, se encerra a rentabilidade. E aí você tem que fazer uma nova locação. Na locação por temporada, você está constantemente ali pingando a locação fracionada. Então, isso traz uma segurança bacana para o investidor, porque ele tem essa possibilidade de sempre ter algum tipo de locação acontecendo. E ele diversifica, ele vai estar atuando ali basicamente em 2 mercados.
Locação convencional, que existe uma demanda muito grande, e a locação também por temporada. Então, acho que essa diversificação também é um grande trabalho que a Viver faz hoje para os seus clientes também, né? Sim, a locação por temporada é uma coisa mais recente, mas não vai apagar a locação convencional. A convencional ela existe, ela sempre vai existir. Essa demanda por locação convencional sempre vai existir. E a gente já faz isso já assim dentro. A gente tem os clientes que têm mais de um imóvel conosco, que locam uns por temporada e outros por convencional. Então você diversifica o seu investimento. Mesmo com a taxa de vacância do por temporada, você consegue ter um retorno muito bom, muito satisfatório, entendeu? Então é uma oportunidade também que a gente está disposto a conversar com todos os clientes da Plena que têm interesse também de migrar para essa modalidade de locação por temporada. A diversificação sempre é válida, né? Que garante assim que os ovos não estejam numa cesta só. Exatamente. É muito interessante porque exatamente essa consultoria que a Viver faz para o cliente, né? Às vezes ele vai montar uma renda passiva, talvez em vez de ter uma previdência privada, ele quer montar uma carteira de imóveis onde ele vai fazer a aposentadoria. E nesse momento da renda passiva, né, ele tem que ter um compromisso muito grande de um valor que ele recebe. E fazendo essa diversificação, ele tem uma maior segurança na montagem dessa renda. Então ele consegue, com a assessoria da Viver, olha, qual que é o valor que você quer gerar de carteira de aluguel? Olha, então determina-se um valor e a Viver faz esse estudo. Olha, aqui a gente consegue fazer com tantos imóveis na locação convencional, o que vai ter uma segurança à medida que tiver com a locação feita. E na locação por temporada, além de você buscar um ganho maior, ela traz uma estabilidade para a sua carteira, porque ela garante ali uma movimentação de recurso de você receber dos seus clientes. Então, acho que também foi algo que eu achei bem interessante do modelo que a Viver atua hoje, né? Então, acho que é um negócio muito, muito, muito legal. Pessoal, queria ter muito mais tempo para a gente poder falar, o papo está muito bom, mas como a gente tem um compromisso aqui com o tempo, né? Gostaria de agradecer demais o Luiz Otávio, gostaria de agradecer demais o Hamilton, falar que em breve a gente terá um novo episódio com um novo tema, e a ideia é trazer novamente novos convidados e até mesmo convidar o Hamilton, de repente, para a gente falar um pouco mais de locação por temporada, ele vir explanando um pouco mais disso. Pessoal, muito obrigado pela atenção. Ficamos disponíveis aí para tirar dúvidas. Como você está no nosso canal, é só mandar uma perguntinha aí, um comentário, a gente vai estar respondendo. E fiquem com Deus aí, tudo de bom para vocês. Obrigado a todos. E até o próximo PlenaCast.